Faço esse vídeo para o pessoal do Energia Blumenau, Energia Balneário Camboriú, Energia Itajaí, os lugares que eu tenho grande prazer de trabalhar, especialmente para a galera do seminoturno de Balneário. O feriado de 1º de maio me tirou aulas preciosas e alguns aspectos ainda precisam ser reforçados. No magnetismo, até nos terceirões eu consegui dar uma revisada legal. Falamos um pouquinho sobre a inseparabilidade dos polos magnéticos, do ponto que ri, do magnetismo terrestre, certo? Vimos que as explicações de Weber para esses fenômenos. Chegamos a falar das substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas, respectivamente fortemente atraídas, fracamente atraídas e fracamente repelidas. E até chegamos a ver que Oert, por acaso, descobriu que cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. E, depois de investigação, conseguimos determinar como se calcula esse campo magnético gerado por carga elétrica. São 3 situações clássicas, concordam? Fio reto e longo, espira e solenoide. Importante o aluno conseguir calcular e diferenciar essas formulazinhas. Se eu tenho um fio reto e longo, se a corrente elétrica está subindo neste fio, pegando no fio com a mão direita, eu sei que as linhas de campo penetram à direita e emergem à esquerda. Por isso que ao representar essas linhas de campo circulares que são, a gente faz setinhas apontando para dentro do quadro à direita e apontando para o espectador à esquerda. Aqui na frente do fio as linhas de campo apontam para a direita e lá atrás do fio as linhas de campo apontam para a esquerda. As linhas de campo apontam na direção onde uma bússola apontaria. Então uma bússola colocada na frente do fio aponta para a nossa direita, uma bússola colocada à direita do fio aponta para dentro do quadro. Para calcular o campo magnético gerado pelo fio reto e longo, μ0 vezes I sobre 2πr. O I é a intensidade de corrente elétrica, o μ0 é a permeabilidade magnética e o R é a distância até o fio. Vimos que além do fio reto e longo tem o caso da espira, onde a gente deixa o fio formando um círculo. Se esse círculo tem raio R, vamos supor que a corrente elétrica esteja nesse sentido. Pegando no fio com a mão direita, o indicador e os acompanhantes penetram no quadro, no centro da espira. Então eu sei que o campo magnético no centro da espira está penetrando no quadro. Uma bolinha com um xizinho. Se a corrente elétrica fosse no sentido oposto, o campo magnético estaria apontando para o espectador. Quando é uma espira, para calcular o campo magnético gerado pela espira bem no seu centro, é μ0I, permeabilidade magnética vezes corrente elétrica, que divide 2 vezes R, onde R é o raio da espira. Comparando as duas fórmulas, eu vejo que no caso da espira não tem o π. E aí o pessoal faz essa piadinha com o nome espira, não tem o π. E tem o caso clássico do solenoide. Solenoide, geralmente nós temos um núcleo de material ferromagnético, onde a gente vai lá e dá várias voltas com o fio esmaltado nesse material ferromagnético. E aí tem 1, 2, N voltas de fio. Esse solenoide tem um certo tamanho, da primeira à última espira tem um tamanho L. Se eu quiser calcular o campo magnético lá no interior do solenoide, a formulazinha fica μ0 vezes I vezes N, que é o número de voltas, dividido por L, que é o tamanho do solenoide. Por exemplo, se a corrente elétrica sobe aqui nesse fiozinho, pegamos esse fiozinho com a mão direita, o dedão no sentido da corrente, o indicador e os amiguinhos apontam para a esquerda. E como as linhas de campo emergem do norte e penetram no sul, eu consigo descobrir a polaridade magnética deste meu eletroímã. Na maioria das turmas, a gente até conseguiu fazer esse comentáriozinho. Agora, para que a gente não corra riscos de ficar sem alguma parte no nosso vestibular da CAF agora, a gente tem que dar uma avançadinha. O negócio é o seguinte, quando nós começamos a investigar
o efeito de campos magnéticos sobre as cargas elétricas, o resultado foi bastante interessante. Imaginem vocês que usando, por exemplo, um ímã em forma de ferradura, aquele ímã clássico que a gente vê nos desenhos animados, que eu consiga um campo magnético uniforme, ou seja, linhas paralelas igualmente espaçadas. O que seria então um campo magnético uniforme? Não se esqueçam que as linhas de campo são contínuas, elas não têm começo nem fim, né? Elas deveriam ser desenhadas por dentro do ímã aqui. As linhas de campo não são que nem as linhas de campo elétrico. Digo, as linhas de campo magnético são diferentes das linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas. As linhas de campo magnético não. Elas não têm começo nem fim. Elas emergem do polo norte do ímã, na sua parte externa, e penetram no polo sul do ímã. Porém, na parte interna do ímã, sentido oposto. Bom, imaginem que em laboratório a gente pega esse campo magnético uniforme e que a gente vá pegar uma carga elétrica e colocar nesse campo magnético uniforme para ver o que acontece. O que a gente percebeu? Colocando uma carga elétrica, seja positiva ou negativa, em repouso no campo magnético, nada acontece. Que lamentável. Se nós arremessarmos a carga elétrica paralelamente ao campo magnético, não importa se é a favor do campo magnético ou contrariamente a ele, a partícula descreve um movimento retilíneo uniforme. Nesses dois primeiros casos, a resultante é zero. Porque se eu largo a partícula ali e ela continua ali, se ela continua em repouso pela primeira lei de Newton, força resultante zero. Então não houve interação entre o campo magnético e a carga elétrica quando ela estava em repouso. Quando eu apliquei movimento na partícula e ela se deslocou em MRU, quando se movimentava paralelamente ao campo magnético, quer dizer que também a força resultante era zero. Lamentável. Com partículas paradas, ou com partículas se deslocando paralelamente ao campo magnético, neste caso que o campo magnético horizontal, a partícula não sofre interação do campo magnético. Que pena! Porém, quando uma partícula positivamente ou negativamente carregada é arremessada perpendicularmente ao campo magnético, nós percebemos que ela fica aprisionada naquele campo magnético, descrevendo um movimento circular uniforme. Se ela está descrevendo um movimento circular uniforme, nós sabemos que a força resultante é a famosa força centrípeta. Mas mais bonito ainda é quando a gente joga a partícula carregada obliquamente ao campo magnético. Aí nesse caso a gente percebe que a partícula, além de girar, ela avança descrevendo um movimento helicoidal. Olha que bonito. Portanto, só existem três possibilidades de movimento para uma partícula carregada imersa em campo magnético. Ou ela descreve um MRU quando ela é arremessada paralelamente ao campo magnético, ou ela descreve um movimento circular uniforme quando ela é arremessada perpendicularmente ao campo magnético, ou ainda ela pode descrever um movimento helicoidal quando ela é arremessada obliquamente ao campo magnético. Variando o valor do campo magnético, variando o valor da carga da partícula arremessada no interior do campo magnético, variando o vetor velocidade da partícula, ou seja, não só o seu módulo, mas também o ângulo que esse vetor velocidade faz com a direção do campo magnético, foi possível perceber que a força eletromagnética é diretamente proporcional ao valor do campo magnético, diretamente proporcional ao valor da carga elétrica e diretamente proporcional à parcela da velocidade que é perpendicular ao campo magnético. Deixa eu ampliar aqui para a galera poder enxergar melhor. Imagine então uma carguinha positiva arremessada com uma certa velocidade v dentro daquele campo magnético que é horizontal. O ângulo entre o vetor velocidade e a direção horizontal, que é a direção do campo magnético, é alfa. Eu poderia decompor esta velocidade em Vx e Vy. Qual é a componente perpendicular ao campo magnético? É o Vy. Como calcularíamos o Vy? É V vezes, sem ângulo, seno de alfa. Portanto, se eu escrevo que a fórmula da força eletromagnética é proporcional à força eletromagnética a V vezes seno de alfa, é o mesmo que dizer que a força eletromagnética é proporcional, diretamente proporcional,
a componente perpendicular da velocidade ao campo magnético. Então observem que, fazendo experimentos, é possível dobrar o campo magnético e medir a força que atua na partícula. Veremos que ela dobra. Triplica, triplica, grandezas diretamente proporcionais. Dobra o valor da carga, dobra o valor da força. Triplica, triplica, diretamente proporcionais. E vice-versa com a componente VY. Se nós aplicarmos essa fórmula da força eletromagnética em situações específicas, vão surgir outras equações, que na verdade são as soluções de problemas clássicos já. E nós já vamos para eles. O negócio é o seguinte: o vetor força, o vetor campo magnético e o vetor velocidade têm uma relação que é definida pela regra da mão direita modificada. Prestem atenção. Lembrando que o dedão a gente usa para pegar carona, nós vamos usar o dedão para representar o vetor velocidade. Lembrando que nas cantigas infantis nós chamávamos o indicador de furabolo, B de bolo. Aqui nós sabemos que é bio, né? Homenagem a um cientista famoso, mas nós vamos usar o indicador furabolo. E este dedinho, me perdoem, o força, o dedo do meio é força, sacou? Faz a posição de uma arminha, certo? Olha só que bonitinho. Só que bota o dedo do meio aqui, ó. Esse dedo do meio, ele não pode ser alterado o ângulo dele em relação ao campo magnético, que é o indicador, e a velocidade, que é o polegar. Tu só pode mexer na regra da mão direita modificada na posição do polegar com o indicador. Ou seja, quando o ângulo da velocidade com o campo magnético se alterar, tu pode mexer. Então se a partícula entra perpendicular ou se a partícula entra oblíqua. Mas o dedo do meio não pode ser alterado. Ou seja, a força eletromagnética, o dedo do meio, é sempre perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético. E se a força eletromagnética é perpendicular ao vetor velocidade, assim como força centrípeta, então quer dizer que força eletromagnética não pode nem aumentar nem reduzir o valor da velocidade da partícula, apenas alterar a direção do vetor velocidade. Bom, quais são as situações clássicas onde a gente aplica então essa força eletromagnética? Um caso, como eu citei para vocês, é aquela situação onde a partícula entra perpendicularmente ao campo magnético. Como nessa situação a partícula vai descrever um movimento circular uniforme, eu posso pegar a fórmula da força centrípeta, mv² sobre r, e igualar a fórmula da força eletromagnética. Quando eu faço essa igualdade, força centrípeta igual a força eletromagnética, já que no caso do movimento circular uniforme o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus, né? Seno de 90, a galera deve lembrar, né? 1. Igualando então essas fórmulas, fica mv² sobre r igual a campo magnético vezes carga vezes velocidade vezes seno de 90, que é 1. Portanto, se eu isolo o r, fica r igual a m vezes v, vou cortar o v com ao quadrado, que divide Q vezes B. Ou para ficar bonitinho, vou deixar assim mesmo. Tem uma piadinha que a galera conta para não precisar ficar deduzindo essa equação, né? A galera chama por aí esta equação de Habib mi v kib. Sempre que uma partícula carregada for arremessada perpendicularmente ao campo magnético, você pode chamar o Habib mi v kib para relacionar o raio da trajetória, a massa da carga da partícula, a velocidade da partícula, a carga e o campo magnético. O clássico é nos perguntarem qual é o raio que a partícula vai descrever e nós podemos então usar esta relaçãozinha. Outra situação famosa para a gente aplicar a ideia de campo eletromagnético é pensar na seguinte situação. Imaginem vocês que eu tenho um campo magnético uniforme, pode mais uma vez ter sido gerado por um ímã em forma de ferradura, polo norte e aqui do outro lado o polo sul. Imaginem que nesse campo magnético uniforme nós temos um fio longo, esticado. Esse fio está formando um certo ângulo alfa com o campo magnético. Se nesse fio corrente elétrica I começar a subir esse fio, essas cargas elétricas que estão se movimentando no fio vão sofrer a força eletromagnética e, portanto, o fio vai sofrer uma força eletromagnética. Para onde vai ser essa força? O dedão representa a velocidade das partículas, que nós supomos que são positivas.
o campo magnético é o furabolo, então a força, que é o dedo do meio, aponta para dentro do quadro. Então nessa situação esse fio vai ser empurrado para dentro do quadro. Como que eu calculo a força com que esse fio vai ser empurrado para dentro do quadro? Bom, aqui vai ter uma certa quantidade de carga, né, fluindo aqui pelo fio. Como é que eu poderia calcular esta quantidade de carga? Eu posso lembrar que intensidade de corrente elétrica é justamente quantidade de carga com o passar do tempo. Se eu souber a corrente elétrica e multiplicar pelo tempo que eu observei o fio, eu consigo calcular a quantidade de carga que fluiu durante aquele tempo. Portanto, para calcular a força eletromagnética no fio, eu poderia fazer campo magnético vezes a carga, e a carga pode ser corrente vezes tempo, vezes a velocidade. Como é que eu descubro a velocidade dessas partículas? Se eu souber que distância L é esta, que o fio está imerso no campo magnético, já que velocidade escalar média é deslocamento escalar com o passar do tempo, essa distância L, eu vou substituir o ΔS. Se eu quiser calcular quanto tempo então, ou melhor, né, se eu quiser calcular a velocidade das partículas, eu poderia pegar a distância L e dividir pelo tempo, né, que elas demoraram para sair dessa região e chegar naquela região. Substituindo então a velocidade por L vezes ΔT, tinha também o seno de alfa, eu então modifico a fórmula da força eletromagnética para ser aplicada em fio imerso em campo magnético. Observem que corta o ΔT com o ΔT e fica a famosa fórmula do Bill. Então, fórmula do Bill a gente usa para calcular força eletromagnética atuando em fio reto que está imerso em campo magnético uniforme. Se eu souber o valor do campo magnético uniforme em Tesla, se eu souber o valor da intensidade da corrente elétrica em ampere, se eu souber o comprimento do fio que está imerso em campo magnético, L em metros, e o ângulo que esse fio faz com o campo magnético, eu uso a fórmula do Bill e descubro quantos newtons estão atuando no fio. Observem que se a corrente elétrica for no sentido oposto, o fio seria empurrado para fora do quadro. Regra da mão direita modificada. Uma última formulazinha interessante de a gente comentar sobre força eletromagnética seria a situação onde nós temos dois fios paralelos, próximos um do outro. Imaginem vocês então que eu tenho dois fios retos próximos um do outro. Nesse caso, nós sabemos que esses fios, eu vou chamar de corrente I1 e corrente I2. Esses fios, ao serem percorridos por corrente elétrica, geram um campo magnético. Portanto, se eu uso a regra da mão direita no fio 1, por exemplo, eu percebo que este fio 1 gera campo magnético que está penetrando onde está o fio 2. Usei a regra da mão direita para perceber que o campo magnético que o fio 1 gera à sua direita está penetrando, passando perpendicularmente pelo fio 2. Eu até sei que para calcular esse campo magnético B1, o módulo dele é μ0 vezes I1 sobre 2πr, onde R seria a distância desse fio para esse fio. Mas eu acabei de desenvolver com vocês uma fórmula, a partir da fórmula da força eletromagnética, que me permite calcular a força que atuaria neste fio 2. É a fórmula do Bill. Então, para calcular a força que o fio 1 realiza no fio 2, eu pegaria o campo magnético gerado pelo fio 1, multiplicaria pela corrente que percorre o fio 2, multiplicaria pela distância L que os fios têm paralelos um ao outro, e nesse caso que eles são paralelos, o seno de 90 mais uma vez dá 1. Só que nós sabemos que esse campo magnético gerado pelo fio 1 é dado por aquela fórmula ali, a μ0 vezes I1 sobre 2πr. Nós temos ainda na nossa fórmula I2 e L. Pronto. Descobrimos a fórmula que me permite calcular a força eletromagnética entre fios retos e paralelos. Essa força depende de quê? Da corrente no fio 1, da corrente no fio 2, do tamanho dos fios e da distância R entre os fios. E além disso, da permeabilidade magnética do meio. A permeabilidade magnética do meio é um valor que é sempre fornecido 4π vezes 10 na menos 7.
Tesla metro por ampere. É a permeabilidade magnética. Meus caros, chegando perto dessa revisão lunática sobre eletromagnetismo, seria interessante a gente pensar o seguinte: se corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? E a resposta é sim. Campo magnético pode gerar corrente elétrica. Como faremos para compreender essa indução eletromagnética? Primeiro temos que definir o que é fluxo magnético. Fluxo magnético, na verdade, é uma maneira de medir quanto campo magnético está atravessando uma certa área. Como farei? Pego o valor do campo magnético em Tesla, multiplico pela área que ele está atravessando em metros quadrados e multiplico pelo cosseno do ângulo. Agora cuidado, aquele ângulo θ é o ângulo entre a reta normal, a área e o campo magnético. Para que o aluno compreenda um pouco mais fácil a ideia de fluxo magnético, eu pergunto sempre em sala de aula, quais são as variáveis que interferem na quantidade de água que atravessa um bambolê mergulhado no rio? E todos os alunos concordam, a área do bambolê. Bambolês pequenos mergulhados no rio são atravessados por pouca água, bambolês grandes são atravessados por mais água. A área do bambolê interfere no fluxo de água dentro dele. O quão caudaloso é o rio? Se for um rio de águas calmas, pouca água fluirá pelo bambolê mergulhado nele. Se for um rio caudaloso, muita água fluirá pelo bambolê. E aqui o poder do nosso rio é representado pela letra B, que na verdade é o campo magnético. O nosso rio é magnético. E é claro que a posição do bambolê também interfere no fluxo. Se o bambolê está perpendicularmente à velocidade da água, muita água fluirá pelo bambolê. Mas se o bambolê estiver virado para vocês enquanto a água do rio flui paralela ao bambolê, nesse caso a água não tem como fazer zigue-zague e atravessar por dentro do bambolê. Por isso que o ângulo entre a área e o campo magnético interfere no fluxo magnético. Se você tem dificuldade de enxergar o campo magnético, pense num rio atravessando um bambolê. Ajuda a pensar. Tesla vezes metro quadrado é o que a gente vai chamar de Weber. Então a unidade de fluxo magnético é o Weber, que é Tesla vezes metro quadrado. Meus caros, de tanto arrumar uma maneira de tentar transformar campo magnético em corrente elétrica, o contrário do que nós estávamos estudando anteriormente, perceberam os estudiosos que se nós pegamos um circuito fechado, como por exemplo uma espira, instalarmos um voltímetro, se nós pegarmos um ímã e deixarmos parado próximo desse circuito fechado, nada acontece. Mas se esse ímã é aproximado ou afastado desse circuito elétrico, ou seja, se o campo magnético aqui dentro desse circuito varia com o passar do tempo, e aí então nós vemos que o voltímetro acusa o surgimento de uma bateria. Só que não tem bateria, por isso que a gente chama de força eletromotriz induzida. Como é que se calcula essa força eletromotriz induzida num circuito que tem variação de fluxo magnético? Nós medimos a variação deste fluxo magnético com o passar do tempo. A força eletromotriz induzida é em módulo igual à variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Mas nessa lei chamada de lei de Faraday, também aparece um menuzinho, e esse menos é chamada de lei de Lenz. Lei de Lenz. Olha que perigosa a lei de Lenz. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida num circuito é tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. O mais importante sobre a lei de Lenz é o aluno conseguir saber qual é o sentido da corrente elétrica induzida numa situação bem clássica. Se o aluno conseguir aplicar na prática a lei de Lenz, a chance de ele matar uma questãozinha aumenta enormemente. Observem, eu tenho um ímã, esse ímã tem o polo norte virado para uma espira e ele vai passar por dentro da espira, e esse ímã está se aproximando da espira com uma certa velocidade. Nós sabemos que o campo magnético emerge do polo norte, né? Então, se tivesse um vetorzinho, o campo magnético ele estaria apontando
para a nossa direita. Quando eu aproximo o ímã desta espira, desse fio circular, o fluxo magnético aumenta porque o campo magnético fica mais intenso com a aproximação do ímã. E a lei de Lenz diz que se o fluxo magnético está aumentando, eu vou me opor a este aumento. Por isso eu deveria pegar este fio com a mão direita se opondo a esse crescimento do fluxo magnético. E nesse caso o meu dedão aponta para cima. É o sentido da corrente elétrica induzida. Porém, se eu afasto o ímã, o fluxo magnético diminuiria e eu queria compensar aumentando. Eu teria que pegar a espira com o dedão para baixo, inverteria o sentido da corrente elétrica. Aplicamos um pouquinho a lei de Lenz. Bom, não se esqueçam, hein? Transformadores funcionam justamente através da lei de Faraday. Um transformador nada mais é que um núcleo ferromagnético, onde nós temos um enrolamento primário ou entrada de energia e um enrolamento secundário ou saída de energia. Enrolamento porque é um enrolamento. Esse fio pode parecer desencapado, mas ele é esmaltado. O detalhe é o seguinte: se eu tenho uma DDP de entrada V1, tenho uma DDP de saída V2, tenho um certo número de espiras no enrolamento primário, N1, e um certo número de espiras no enrolamento secundário, N2. O transformador é um equipamento tão simples que a razão entre o número de espiras no primário e no secundário é exatamente igual à razão entre a DDP de entrada e a DDP de saída. Não acredita? Vou te explicar. Se aqui eu tenho 10.000 voltas de fio e aqui eu tenho 5.000 voltas de fio, se aqui é 220 volts, lá é 110. Simples assim. E aí seria um transformador redutor de tensão. Mas se a tensão cai, a corrente aumenta. Afinal, já que potência elétrica é V vezes I, se esse transformador é ideal, não tem perda de energia, o V vezes I antes tem que ser igual ao V vezes I depois. E se o V aumenta, então o I tem que diminuir para compensar. Então, esta relação matemática simples pode ser bastante útil para fazer questões que envolvem transformadores. Agora não se esquece, botar 12 volts numa bateria de carro aqui, sabe quanto que dá lá? Dá zero. Porque transformadores só funcionam com corrente alternada. Corrente contínua, não. Meus queridos, com certeza algo do que foi dito vai aparecer na nossa prova. Agora não se esqueçam, mantenham a calma. Mantenham a calma. Fiquem tranquilos. Um beijão e até a próxima!